Sejam todos bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus nesse domingo 27 de agosto e você é muito bem-vindo aqui no canal Em Família. Eu sou Francisco Júnior e juntos vamos estudar a lição que tem como título Conselho para Esposas Cristãs. Que Deus nos abençoe nesse estudo. Antes de seguirmos, vamos orar. Pai eterno, te agradecemos pela oportunidade de abrir a Tua Palavra e receber os Teus ensinos. Pedimos a presença do Santo Espírito para iluminar nossas mentes, abrir o nosso coração e nos dar entendimento. Te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. O estudo de hoje começa a tratar das orientações de Paulo dadas por Deus a maridos e mulheres. O conselho às esposas, que muitas vezes pode causar controvérsias na sua interpretação, é bem simples e trata-se da submissão no Senhor. Esse conceito vamos aprofundar no estudo da classe. Deus abençoe a todos. Hoje, domingo, conselho para as esposas cristãs. E o autor introduz esse tema falando da submissão de uma maneira geral. Os crentes devem se submeter uns aos outros, e ele pega como referência o conselho que Cristo deu aos seus discípulos, que estavam inquietos com quem ia ser maior, com quem deveria ter mais poder, e Jesus coloca uma regra que serve para todos nós. Quem quiser ser maior, que sirva. Quem quiser ser o grande, é o que deve ter a disposição para servir aos outros. Isso é uma regra maravilhosa e que se inclui em todos os aspectos do cristianismo. Dentro desse contexto, a lição de domingo traz a pergunta número 1, que diz assim: o que Paulo quis dizer ao exortar os membros da igreja a se submeter uns aos outros? Como entender esse conceito? Ele traz como referência Efésios 5, 21. A leitura é bem curta e diz assim, Efésios capítulo 5, versículo 21, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Então, como sugestão de resposta, a gente pode deixar aqui que cada um deve servir ao outro como se estivesse servindo ao Senhor. A questão do conceito, como entender esse conceito, é muito pessoal. Nós vamos poder explorar esse tema a respeito de deixar de lado o egoísmo, orgulho e passar a servir com humildade, com mansidão. São virtudes que nós já estudamos ao longo da lição e precisamos praticar no serviço de uns para com os outros. Depois dessa introdução que a lição de domingo traz aqui para nós, ela vai entrar na submissão da esposa, na relação da esposa para com o marido, que talvez seja o assunto mais polêmico e que precisa de mais compreensão aqui. A lição se baseia do verso 22, que diz assim: esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Então, o que tipo de sujeição é essa? A lição vai tentar nos ensinar aqui. E ela traz uma pergunta interessante. Diz assim: quando Paulo disse que as esposas deviam fazer isso, como ao Senhor, ela quis dizer que a esposa deve submeter ao marido como se ele fosse Cristo, ou está dizendo que Cristo é o foco verdadeiro e mais elevado da submissão? Porque pode ter essa dúvida, né? Pode ter essa má interpretação. E a lição ela vai dizer que é a segunda opção. Quando a esposa ela se submete ao marido no Senhor, como se fosse ao Senhor, está querendo dizer que a fidelidade dessa submissão da esposa é para com Deus, porque é um mandamento de Deus, é uma vontade de Deus. Né? É lógico que existem aí uns poréns, que são a relação do marido para com a esposa, que ele também vai advertir como deve ser essa relação. Né? Então a lição ela vai trabalhar, tirar essa dúvida, essa polêmica. E é importante esse comentário que você fez, Alexandre, porque a sociedade para a qual Paulo estava escrevendo
era uma sociedade muito diferente da sociedade que nós vivemos. Naquela sociedade, a mulher tinha muita dificuldade de conviver em sociedade, de ter os seus direitos respeitados. Então, baseado nisso, Paulo está dando regras gerais a partir dos ensinamentos de Cristo. E isso deve ficar bem patente, porque o que acontece? É dito que as mulheres devem se submeter aos maridos. Mas o autor da lição traz o seguinte, a passagem pressupõe um casamento amoroso e não disfuncional. Então, essa passagem em que as mulheres se submetam aos seus maridos, ela acontece, ela é colocada dentro de um casamento, de uma relação de casamento, um casamento amoroso, respeitoso, e jamais um casamento abusivo. É interessante esse tema, né? Porque ele suscita muitas dúvidas nos tempos atuais e surgem muitas ideologias que se aproveitam dessa incompreensão para exercer suas narrativas. Então, a palavra de Deus ela deve ser estudada com oração, com entendimento, com coração aberto. E vocês já mencionaram aqui nos seus comentários muitos princípios dados por essa passagem. Então, nós temos aqui o princípio de que essa submissão deve ser feita no Senhor, né? Como se fosse ao Senhor. O Alexandre explicou bem no comentário dele, e a lição trouxe isso, a respeito dessa compreensão. É que Cristo ordena isso, sendo fiel ao mandamento de Deus, a mulher vai se submeter ao seu marido. O texto começa, da nossa leitura, falando que sujeitem-se uns aos outros. Então, a mesma submissão que é orientada para a mulher, também é orientada para o homem, certo? Outro ponto que nós podemos salientar aqui foi o que o papai começou na explicação dele. O marido precisa ser tal qual Cristo foi para a igreja. Então, a mulher vai se submeter ao marido na medida em que ele é o cabeça da família, como Cristo foi para a igreja. O conselho para os maridos vai dizer, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Então, é muito interessante a leitura aqui do último parágrafo, em que a lição traz um trecho do livro escrito por Ellen White, O Lar Adventista. E ele vai dizer assim, se o marido é grosseiro, rude, impetuoso, egoísta, ríspido e opressor, não diga jamais que o marido é o cabeça da esposa, certo? Então, a leitura dessa passagem bíblica não abre de maneira nenhuma precedente ou justificativa para tratamentos abusivos que rebaixem a esposa, de maneira nenhuma. É uma orientação, um incentivo à fidelidade, à lealdade da esposa para com seu marido. Como o papai mencionou no comentário dele, um lar amoroso que não é disfuncional vai compreender muito bem cada um desses papéis orientados por Cristo. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.